Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar nos extratos bem interessantes de Filosofia em Nova Chave, da Suzanne Langer. Oi, sim, é um material denso, né? Muito. E que faz a gente pensar sobre como a gente pensa, como cria significado e até como a filosofia mesma vai mudando. Exato. A Langer, ela propõe olhar para as ideias geradoras, sabe? Aquelas ideias que meio que definem uma época. Entendi. E ela argumenta que muitas delas, tipo o empirismo muito estrito dos últimos séculos, meio que chegaram no limite. Precisamos de uma, como ela diz, nova chave. Uma nova chave para entender a mente humana mais a fundo, né? Isso, para entender a mente na sua totalidade. E essa chave, pelo que eu captei lendo as fontes, é o simbolismo, certo? Exatamente, o simbolismo. Então, a nossa tarefa hoje é tentar desembrulhar isso. Como os símbolos, seja na linguagem, na arte, nos rituais, são, assim, fundamentais para tudo que é humano. Indo além da lógica e da ciência mais quadrada, digamos. É por aí. Ok, então, vamos nessa. A Langer começa traçando um panorama de como essas grandes ideias filosóficas têm um ciclo de vida, né? Sim, sim. Elas surgem, inspiram um monte de gente, mas depois parece que esgotam, perdem a força criativa. Exato. Ela dá o exemplo da filosofia greco-romana mais tardia, que virou mais uma coisa de defender as doutrinas antigas do que gerar perguntas novas e instigantes. Ficou meio repetitivo, talvez? É. E ela chama essas ideias centrais de ideias geradoras. Elas definem o que é possível perguntar numa época, o horizonte de questões, como ela diz. Horizonte de questões, gostei disso. Os primeiros gregos, por exemplo, a pergunta deles era: do que o universo é feito? O foco era na substância material. Certo. Questões de moral, de sociedade, isso estava meio fora do radar inicial deles, sabe? Não era a pergunta da vez. E aí, quando essa ideia geradora se esgota, o que acontece? Começam a surgir os paradoxos, aquelas perguntas que o sistema já não responde bem. Isso mesmo. Foi o que aconteceu, ela argumenta, no fim da Idade Média. Lembra das discussões sobre quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete? Ah, sim, clássico. Dentro da teologia tinha uma lógica ali. Mas fora da academia virou piada. Para Langer, isso é um sinal de que a ideia perdeu a vitalidade para o pensamento mais amplo. Não conectava mais. Entendi, faz sentido. E aí ela argumenta que nós, no século XX, passamos por algo parecido. Que as ideias que nasceram lá no século XVII, com a Revolução Científica... A separação mente-matéria, o foco no empírico. Exato. Essas ideias também teriam chegado num ponto de exaustão. A filosofia, para muita gente, parecia um debate meio estéril entre ismos, sem aquela chama de descoberta. Uma sensação de que não se avançava mais em certas áreas. É um pouco isso. Agora, não dá para negar o sucesso estrondoso da ciência a partir do século XVII, né? Essa paixão pela observação, pela experiência. Nossa, de forma alguma. Transformou um mundo. Trouxe uma quantidade incrível de fatos, de tecnologia. Parecia que esse era o método, o único caminho para o conhecimento válido. Pois é. E aí vem a consequência que a Langer aponta. O conhecimento que vem dos sentidos, o fato empírico, virou quase sinônimo de verdade. E o resto? Filosofia, ética, arte? Ficaram meio em segundo plano. Porque não dava para provar do mesmo jeito que se prova uma lei da física, né? Não se encaixavam nesse molde. Mas aqui tem um ponto muito curioso que você levantou antes. A matemática. Sim. Os mesmos cientistas que prezavam o concreto, o observável, usavam tranquilamente conceitos super abstratos da matemática. Zero, infinito, raiz negativa. Como explicar isso? É uma ótima pergunta. E a Langer usa isso a favor do argumento dela. Ela diz, olha, a matemática não está falando da existência física dessas coisas. Não. Não, ela lida com a possibilidade de simbolizar relações, estruturas. O zero, o infinito, são símbolos, símbolos que representam conceitos, relações poderosas. Ah, então eles significam algo sobre o mundo real, mas não são parte do mundo real empírico. Exatamente.
Eles mostram um poder do simbolismo que o empirismo puro, focado só no sensorial, não dava conta de explicar. A matemática, para ela, é um tipo de simbolismo muito abstrato, mas super eficaz. Entendi. Isso nos leva direto para a distinção central dela, né? Sinais versus símbolos. Isso. Aí está o coração da nova chave dela. Parece que isso muda tudo na forma de entender a inteligência humana em comparação com o animal. Totalmente. A inteligência animal, segundo a Langer, opera basicamente com sinais. Um sinal anuncia que algo está presente ou vai acontecer. Tipo, o barulho da chave na porta é sinal de que alguém chegou. Perfeito. Ou fumaça é sinal de fogo. A mente animal é como uma central telefônica. Conecta o estímulo, o sinal, a uma ação ou expectativa imediata. É direto, prático. Já nós, humanos... Usamos os signos de outro jeito. Como símbolos. Isso. A maioria das nossas palavras não aponta para algo presente aqui e agora. Elas servem para representar. Para a gente poder conceber as coisas, as ideias, mesmo quando elas não estão aqui. Tipo, quando eu falo Napoleão. Ninguém espera que ele apareça na sala. Gente, o alvo do símbolo é o conceito. Perfeito. E ela usa a história da Helen Keller, que é muito forte. O momento-chave para Keller não foi só associar o toque da água com as letras na mão dela. Isso seria um sinal. Qual foi a virada, então? Foi perceber que aquela sequência de letras significava, representava a ideia da água, a passagem do sinal para o símbolo. Isso exige uma estrutura mais complexa na mente. Tem o sujeito, o símbolo, a concepção que ele evoca e o objeto lá fora. É mais que a tríade sinal, sujeito, objeto. Faz sentido. Mas essa ideia de que a linguagem surgiu não só para a comunicação prática, mas para essa necessidade de simbolizar, parece ir contra o senso comum, né? Um pouco sim. Porque se fosse só para sobreviver, para cooperar, por que a gente usa a linguagem para tanta coisa inútil? Tipo fofoca, poesia, rituais complexos, até mentiras que podem prejudicar. É uma ótima questão. E a Langer diz que a raiz é mais profunda. É a necessidade de transformação simbólica da experiência. O cérebro humano não é só um processador de dados práticos. É um transformador. Transformador? Como assim? Temos o impulso de dar forma, de conceituar o fluxo caótico da vida interna e externa. Nomear, classificar, relacionar. Isso seria um fim em si mesmo, uma atividade básica da mente humana. Não só um meio para conseguir comida. Ah, interessante. Isso explicaria as crianças pequenas, então. Aquela fase de tagarelar sem parar, perguntar por quê, querer nome para tudo. Exatamente. Aquilo é a necessidade de simbolizar em ação. E explicaria também por que os grandes símios, mesmo inteligentes, não chegam lá. Eles usam sons e gestos como sinais, para pedir coisas e expressar emoção. Mas não ficam brincando com os sons como os bebês humanos. Não demonstram aquele balbucio espontâneo, o lolling, que parece ser o berço da simbolização sonora. A chimpanzé Gua, criada como criança, nunca vocalizou sem um estímulo externo, emocional. Faltou essa brincadeira simbólica com o som. Entendi. Então, mesmo que haja algum comportamento que lembre simbolismo em chimpanzés... Sim, tipo medo de coisas inofensivas, gestos convencionais, talvez até um senso estético bem rudimentar. Falta a combinação com a vocalização livre e a abstração que a linguagem humana tem? Exato. Langer até sugere que a linguagem pode ter raízes em coisas como o canto, que seria uma formalização dessa brincadeira vocal, e no ritual, nas ações simbólicas. Falando em linguagem, e a metáfora? Ela parece dar um peso grande para a metáfora, né? Sim, fundamental. Para Langer, a metáfora é o motor da expansão do pensamento. A gente pega uma palavra que significa literalmente uma coisa e usa para simbolizar outra que tem uma forma parecida. Tipo pé da montanha. Montanha não tem pé. Exato. Mas a metáfora pega a ideia de base, de suporte. E com o uso, essas metáforas vão desbotando, sabe? Perdem a força da imagem e viram termos literais com sentido mais geral. Pé vira sinônimo de parte inferior. E é assim que a linguagem, com palavras limitadas, consegue falar de um monte de coisas novas. Isso. A metáfora não é só enfeite. É uma ferramenta cognitiva para a gente generalizar e expandir o nosso universo conceitual. Se essa nossa fome de simbolizar vai além da linguagem falada ou escrita,
Onde mais ela aparece com força? Você mencionou o ritual. Sim, o ritual que muita gente vê como superstição, tradição sem sentido. E para Langer não é isso. Não, principalmente. Para ela, o ritual é uma forma de articular sentimentos e atitudes diante dos grandes fatos da vida. Nascimento, morte, sexo, poder, essas coisas inevitáveis. Articular como? Com gestos? Com gestos, com ações, às vezes ações comuns, como comer, lavar, mas carregadas de um significado especial e com objetos sagrados. O ritual dá forma simbólica para nossa resposta a essas coisas. Não é para expressar o que você está sentindo ali na hora, espontaneamente. É mais para ensaiar uma atitude. Isso, ensaie e performa as atitudes corretas, os sentimentos que se considera apropriados para lidar com aquilo. Isso gera uma sensação de ordem, de pertencimento, de orientação. Entendi. E o mito? Também não é só historinha para criança, né? Qual a diferença que ela vê entre mito e conto de fadas, por exemplo? É uma distinção importante. O conto de fadas, muitas vezes, é mais sobre desejo pessoal, né? O herói, que somos nós, quer sucesso, amor, riqueza, é mais focado no ego. Tipo Cinderela. Exato. Já o mito, na sua forma mais forte, encara conflitos mais universais, o embate do ser humano com forças maiores, natureza, destino, os ciclos de vida e morte, as origens do mundo, da sociedade. Então, uma reflexão mais séria sobre a condição humana. Sim, uma contemplação séria, ela diz. Busca da orientação moral, uma visão de mundo. As figuras míticas como o Mal e Polinésio que falamos antes. Ele representa mais que uma pessoa. Representa a humanidade lutando usando a astúcia para lidar com o universo. E os mitos usam símbolos fortes da natureza. Sol, lua, fogo, as estações, para tecer essa história maior. A história do mal e tentando pegar o sol ou roubar o fogo da ancestral Rina, que também era lua. É isso. Exatamente. É essa teia de símbolos tentando dar sentido à nossa vida no grande esquema das coisas. Fascinante. E aí chegamos na arte? Langer parece ver a arte, especialmente a música, como um tipo de simbolismo muito especial. Ela fala em forma significante. O que é isso? Forma significante é um conceito que ela pega e desenvolve de outros pensadores da estética. A ideia central é: o valor da arte não está só em agradar os sentidos ou imitar a realidade. Tá onde, então? Está na capacidade de expressar algo, uma ideia, um sentimento, uma visão através da sua estrutura formal. A forma. As linhas, as cores, os sons. Isso. Nas artes visuais, linhas, cores, volumes. Na música, ritmos, melodias, harmonias. Na poesia, as imagens, os sons das palavras. A estrutura é o significado. E para Langer, a música é o exemplo mais claro disso. Por que a música? Porque, diferente da pintura, que muitas vezes representa coisas, ou da literatura, que usa palavras com significados fixos, a música pode apresentar a pura forma da nossa vida interior. A forma. Do fluxo das emoções, das tensões. Exato. O fluxo, as tensões, as resoluções, a dinâmica temporal da nossa sensibilidade. A música não precisa falar sobre sentimentos, ela pode articular a estrutura deles. Então a música seria tipo uma linguagem das emoções. Não exatamente como a linguagem verbal, que nomeia amor, raiva. A música não faz isso de forma fixa, seria simplificar demais. Então como ela articula? Ela articula as formas da vida sensível. Como os sentimentos nascem, crescem, mudam, conflitam, se resolvem. Pensa numa melodia lenta, grave. Ela espelha a sensação da tristeza, sem precisar da palavra tristeza. A estrutura do som que carrega o significado. Isso. Ela chama de símbolo não consumado, porque você não esgota o significado traduzindo em palavras. A música oferece um insight, uma compreensão direta sobre como os sentimentos se sentem. Não comunica um fato, mas revela uma forma da experiência vital. A verdade da arte estaria aí, na adequação dessa forma simbólica à nossa vida interior. Uau! Então, para Langer, a nossa realidade é como uma tapeçaria. Uma trama, ela disse. É uma bela imagem, né? Tecida com dois tipos de fios. Os da urdidura, que são os dados brutos da experiência, os sinais práticos. E os fios da trama, que é o simbolismo, que cria o padrão, o desenho,
o significado que a gente dá para tudo. E a gente vive imerso nessa teia de significado que nós mesmos criamos. Exatamente. E essa capacidade de simbolizar é a nossa maior força, claro. Permitir além do aqui e agora, pensar no passado, no futuro, fazer ciência, criar arte. Mas ela também vê um lado sombrio nisso, né? Um fardo. Sim, ela reconhece. Traz a consciência da morte, o medo do que a gente não conhece, a necessidade de impor ordem onde há caos e, o que é trágico, permite uma crueldade que vai além da animal. Como assim? Porque usamos símbolos para abstrair, para justificar a violência, para controlar os outros com ameaças, leis, deveres, coisas que só existem nesse mundo simbólico. E ela faz a ponte disso com os tempos modernos. Você mencionou a queda de símbolos antigos, como Sol e Lua como figuras míticas, e a ascensão de outros. Raça, nação, destino. Ela sugere algo nessa linha, sim, que talvez as grandes convulsões ideológicas não sejam só uma falha da razão pura, mas uma nova fase mítica. Como se a necessidade humana de simbolizar, de buscar sentido, estivesse buscando novas formas, mesmo que caóticas ou perigosas. A busca por significado não para, só muda de roupagem. E como diz o Whitehead que ela cita, o erro, a confusão parece ser o preço do progresso, muitas vezes. Nossa, que mergulho intenso! Desde as ideias filosóficas que nascem e morrem, até essa centralidade do símbolo que está na linguagem, no ritual, no mito, na música. A Langer realmente amplia a nossa visão do que é ser humano. Amplia muito. A chave é essa capacidade, essa necessidade, na verdade, de criar sentido através de símbolos. Sem dúvida. E ela nos lembra que a razão humana é mais que lógica científica ou linguagem literal. Entender a vida passa por muitas formas de simbolismo. Algumas claras, analíticas. Como na ciência. Outras mais elusivas, intuitivas, cheias de sentimento. Como na arte, do mito. Reconhecer a função e a validade de todas essas formas talvez seja essencial para a gente se entender melhor. Fica então a pergunta, né, para todo mundo que ouviu a gente. Se a gente conseguir entender melhor essa diversidade de linguagens da mente, da precisão da ciência, a profundidade da arte e até a força dos mitos que ainda nos movem, será que a gente conseguiria navegar melhor pelas complexidades e conflitos do nosso tempo? É a grande questão, acho. Fica para reflexão. Com certeza. Bom, agradecemos a companhia de todos nesta exploração. Obrigado por ouvirem.